Bom dia para todos. Estamos contentes para o privilégio de reunir para estudar a palavra do Senhor. Esta é o que nós chamamos de escola dominical bíblica. Reunimos para estudar a palavra de Deus. Então, nós estamos estudando o livro de Romanos. E é um livro riquíssimo em conteúdo doutrinário, teológico, e realmente é uma bênção para ler através deste livro. Hoje nós estamos em capítulo 10. Então, se você tem a sua Bíblia, e espero que tenha perto, pega ela, porque vamos olhar para alguns outros versículos. E também é bom seguir o que estamos falando, tentando falar sobre Romanos capítulo 10. Então, vamos iniciar a nossa aula com oração, pedindo a liderança do Espírito Santo em nossos corações. Pai, nós pedimos no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que o Senhor pode abençoar esse tempo junto, estudando a Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que pode estar assistindo e pedimos que o Senhor pode operar poderosamente em cada uma das nossas vidas, que cada dia nós podemos ser mais como o Senhor Jesus é, e que o Senhor pode ser honrado e glorificado através a nossas vidas e através dos ministérios de todas as igrejas aqui em Ribeirão Preto e espalhado através do mundo que estão pregando e ensinando a Tua Palavra. Obrigado, Pai, por seu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Dirige-nos hoje em nosso estudo, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo começou em capítulo 1 mostrando a necessidade de justificação perante Deus. A Bíblia, ele mencionou lá que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo está separado de Deus por causa dos nossos pecados. Então Deus está trabalhou, mandando o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o sacrifício para o nosso Senhor Jesus. Ele levou... Pronto. Então, hoje, estudando esta carta de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, Paulo está dando ênfase no fato que Israel não acreditava, não aceitou o Messias quando ele veio para o mundo. Então, está falando sobre a incredulidade deles. E então tem muita coisa que aplica para nós hoje em dia, porque tem muitas pessoas que ouvem ou têm conhecimento do que o Senhor Jesus veio para fazer e ainda não aceita. Muitas pessoas tentam de ser justificado perante Deus pelas suas obras, pelas doações, para ajudando outras pessoas e tal. E tudo isso não é nada errado com isso. Mas esse não é a coisa que vai justificar-nos perante Deus. Então, o povo de Israel, eles teve um sistema de leis que eles obedeceram. Eles fez tudo para fazer o certo, porque eles precisavam ganhar a própria justificação. É a justificação de obras em vez de fé. Então, este é o que Paulo está falando sobre aqui nessas passagens, mostrando que a justificação pelas obras não funciona. A pessoa ainda é perdida, sem esperança, se ele está confiando nas suas boas obras ou a coisa assim, obedecendo à lei e tudo, ele está perdido. Interessante que
Israel não somente teve o que nós chamamos os 10 mandamentos, mas Israel somou mais 613 outros mandamentos que o povo de Israel deveria obedecer. E pensa nisso, 10 coisas, 10 mandamentos, obedecemos, mas eles adicionaram 613 mais leis, mais mandamentos que eles estavam para obedecer. 365 era negativo, não faz isso, não faz aquilo. E 248 dessas era positivo, faz isso, faz aquilo. Então, lendo as Escrituras do Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, nós lemos que muitas vezes os fariseus e os sacerdotes quase brigavam com o Senhor Jesus, os seus discípulos, porque eles não estavam obedecendo às leis. Eles não lavavam as suas mãos antes de comer. Agora, lavar as mãos para o cerimônio de lavar as mãos antes de comer não era tanto de limpar as mãos, era um cerimônio que eles precisavam sair e faz. Então, se fez isso, então eles poderiam comer. Mas quando os discípulos estavam na estrada e pegaram uma coisa para comer no campo, então não teve tudo suficiente para lavar as mãos, então eles não lavavam. Interessante que a pessoa não estava para fazer quase nada no dia de sábado, nem mexer com o lareiro que estava talvez queimando. Eles não poderiam mexer e talvez colocar mais madeira para esquentar ou tal. Então, eles teve muitas dificuldades. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, o dormitório da faculdade estava numa esquina para os homens, estava aqui. No outro lado da rua era uma sinagoga judeu. E esse não aconteceu comigo pessoalmente, mas aconteceu com alguns alunos. Eles estavam saindo do dormitório para ir a um lugar ou tal, e uma pessoa da sinagoga vai aproximar ele e disse: olha, pode fazer um favor para nós? Pode ir aqui no sinagoga e ligar as luzes. Ligar as luzes? Essa não é uma coisa tão difícil para fazer, só pum, e tem luz. Mas para eles era o dia de sábado. E era proibido para fazer qualquer trabalho, incluindo ligar as luzes. Então, se eles esqueceram de ligar as luzes antes do dia do sábado, então eles estavam na escuridão. Então, alguns alunos foram lá para a sinagoga para levar as luzes, porque eles estavam sendo obedientes, os judeus estavam sendo obedientes a essas leis que foi criado além dos 10 mandamentos. Não faz qualquer tipo de trabalho, nem ligar as luzes. Em nossa viagem para a Palestina em 2015, eu notei que no restaurante ou no hotel onde nós tivemos as nossas refeições, para o almoço, teve um grande número de pessoas que, olhando para eles, teve o chapéu, aquele chapéu preto. Sabemos que eles eram judeus, mas eles estavam lá almoçando. Por quê? Porque não poderiam trabalhar e cozinhar coisas. Então, eles foram para onde outras pessoas cozinhavam para comer. Então, Israel estava tentando ser justificado pelas suas boas obras. Então, Paulo está lutando contra isso, tentando mostrar a eles que não é pelas obras que uma pessoa está salva. Uma coisa impressionante aqui, que eu gostaria de dar ênfase, era a oração de Paulo. Paulo era judeu, ele era fariseu. Ele foi
treinado num dos melhores escolas de teologia judaica em Israel. O professor dele era um professor com muito conhecimento e bem recebido pela nação. Aqui é um homem que tem tudo em favor dele. Ele era judeu verdadeiro e ele naturalmente também não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, quando o Senhor estava aqui. Se ele estava presente quando o Senhor Jesus foi crucificado, nós não sabemos. Mas ele não mencionou isso, então, evidentemente, ele não estava em Jerusalém quando o Senhor Jesus foi crucificado. Mas logo depois disso, ele, como um líder, um fariseu, ele tomou a liderança para destruir aqueles que acreditavam que o Senhor Jesus era o Messias. Então, ele começou a andar levando preso pessoas que estavam fiel a Deus ou tentando seguir o Senhor Jesus como o prometido Messias. Agora, interessante que de quantas pessoas ouviram sobre o Senhor Jesus quando ele estava aqui e também sobre a crucificação e a ressurreição. Porque no dia de Pentecostes teve pessoas de diversas nações lá e não há dúvida que eles ouviram sobre o sacrifício de Cristo, que ele morreu e ele ressuscitou. Então, muitos judeus lá em Israel, no tempo de Paulo, estavam crendo. Eles ouviram o Evangelho. Então, Paulo ele teve um desejo de acabar com esses crentes. E ele fez muito trabalho. Quando Estevão foi apedrejado e morto, o povo deixou a capa deles aos pés de Saulo. E essa é a primeira vez que Saulo, ou Paulo, mais tarde, foi mencionado nas Escrituras. Ele estava lá. E evidentemente eles reconheceram ele como um líder. E eles deixaram a capa deles aos pés de Saulo quando eles apedrejaram Estevão e ele morreu. Então, Paulo teve muito conhecimento da extensão do Evangelho entre os judeus. E ele queria acabar com isso. Então, ele perseguiu pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo. Ele levou pessoas para prisões. Ele votou em favor da morte de pessoas. Essa pessoa deve ser irmãos, a boa... Tem alguma coisa na internet? Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor de Israel, para que eles sejam salvos. Paulo orava com todo o seu coração para o seu povo, a nação de Israel, que eles poderiam aceitar o Senhor Jesus como o Messias, o prometido. Eu estava pensando nisso hoje e gostaria de perguntar a você: você é crente? Você aceitou Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Essa é uma pergunta que você e Deus podem responder. Mas, se você é crente em Cristo, você tem interesse em compartilhar a sua fé? Você ora para os seus pais, ora para os seus filhos, ora para a sua esposa, o seu marido, ora para outros parentes, irmãos, irmãs, tios e tias. Você realmente leva essas almas preciosas perante Deus, falando: Senhor, toca no coração dessas pessoas, que eles podem ser salvos e convertidos. Então, eu gostaria de pedir a nós, a igreja de hoje,
que nós realmente levantamos perante o Senhor, o Pai, a nossos pedidos para oração de ribeirão-pretanos, de brasileiros, de pessoas de Uruguai, Argentina, qualquer outro país, países na Europa e Ásia, China, Índia, e que nós podemos orar sinceramente, suplicar. Esse é um pouquinho mais do que só um pedido, é uma certa exigência, suplicar, oh Pai, salva essas almas preciosas aqui em Ribeirão Preto, salva a minha família, salva os meus conhecidos, salva pessoas que nós encontramos, tá? Então, eu gostaria de pedir à igreja, pessoas que estão ouvindo, para orar sinceramente para pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece, que eles podem ser salvos. O meu súplica, então esse é mais do que só, salva, Senhor Pai, os perdidos. É uma súplica, uma coisa que ele sentiu com a sua alma, que o seu país, a sua nação, Israel, poderia ser salvo. E também, nós também podemos orar por Israel. Ela está nas notícias quase cada dia, recentemente. Ela tem os seus problemas, ela ainda está vivendo em incredulidade, como Paulo enfrentou aqui, quase 2000 anos atrás. Mas nós podemos orar que Israel pode reconhecer que Jesus Cristo é o prometido Messias. A palavra Cristo quer dizer Messias ou ungido. E Israel está precisando com todos os seus corações. Eles precisam reconhecer que esse Jesus que eles crucificaram 2000 anos atrás, sepultou, mas ele ressuscitou. Esse mesmo Jesus é o Messias que Deus o Pai prometeu para dar para Israel e para o mundo. Porque a Bíblia é claro, até no Velho Testamento, todo aquele que crê em Deus, no Filho de Deus, será salvo. Então não é somente para os judeus, mas também para os gentios que nós somos. Nós podemos ouvir o Evangelho e podemos aceitar Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Israel, Paulo disse, tem zelo, mas eles têm zelo para as suas justificação pelas obras. Eles iam ser justificados perante Deus obedecendo à lei. E essas leis adicionais também que eu já mencionei, 613 leis além dos 10 mandamentos. Então, cada área das suas vidas estava controlada. Então, eles queriam obedecer cada lei. E, por isso, ganhar justificação perante Deus. Mas Deus disse, esse não funciona. A ninguém vai ser justificado pelas obras, porque nós somos salvos mediante a fé, não por obras. Então, precisamos lembrar isso, e Israel precisa lembrar isso também. Então, Paulo, ele pregava para eles aqui, através do livro de Romanos, o que eles precisavam fazer. Agora, a incredulidade é impressionante. Eles testificaram que Cristo morreu. Eles ouviram ele pregar e ensinar. Eles ouviram ele curar os cegos, os aleijados, os endemoniados. E eles viram que ele era diferente. Ele pregava como ninguém pregou antes dele. E ainda eles não aceitou. E quando ele foi crucificado, alguns estavam cheios de alegria. Ele acabou agora, nós não ouvimos mais sobre essa pessoa. Mas, 3 dias mais tarde, se ele teve jornais, seria na primeira página.
Aquele que foi crucificado ressuscitou. E essa é a verdade. Então a igreja testemunhou do fato que Cristo ressuscitou. E está envolvido com a nossa salvação. Com a Bíblia aberta, vamos passar para capítulo 10 de Romanos e versículo 9. Mas começa com versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo está falando. Nós falamos fé é essencial. Agora, nota versículo 9. Se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido ou envergonhado. Deus vai cumprir a sua palavra. Amados, essa é essencial. Essa é a mensagem para nós hoje, que a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus. E não é somente simples reconhecimento de Cristo. Sim, eu sei, ele está mencionado num livro chamado a Bíblia. Não, ele é realmente real e ele está vivo hoje para ser o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos crer que ele morreu por nós, e isso é claro. Pedro pregava isso no dia de Pentecostes. Não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. João mencionou isso também em Apocalipse, que nós somos purificados através do seu sangue. Ele derramou não somente o seu sangue, a sua vida para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, porque os mandamentos de Deus foi dado não para nos salvar, mas para mostrar a nós a nossa necessidade de conhecer Deus. Nós somos pecadores, estamos perdidos. O que pode ser feito? Obras não vai nos justificar. Então Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Todos aqueles que crê nele terá a vida eterna. Aquele que não crê não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amados, conhecendo Jesus Cristo, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele derramou o seu sangue como oferta para o pecado, nossas transgressões contra a lei de Deus. E nós precisamos aceitar ele como nosso substituto. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E aceitando ele com todo o nosso coração, aceitando esse sacrifício que ele fez por nós. João Batista, ele usa uma palavra interessante, olhando para Jesus, ele disse, ai, o Cordeiro de Deus, e faz o quê? Que tira os pecados do mundo. Ele era o sacrifício para morrer, para salvar-nos, para perdoar-nos os nossos pecados. Então Deus o Pai, olhando para eu ou para você, se eu creio no Senhor, o Pai disse, você aceitou o sacrifício do meu Filho, os seus pecados estão perdoados, você está justificado, declarado inocente, não há condenação nenhuma, porque você aceitou meu Filho como Senhor e Salvador. E essa é alguma coisa que Israel, como uma nação, não fez. Eles continuaram tentando ganhar a sua própria justificação pelas obras, obedecendo à lei. Faz isso, faz aquilo, então estamos ganhando mérito perante Deus. É o que eles pensavam, mas não era verdade. Eles eram perdidos
porque eles estavam confiando nas suas boas obras para a salvação. E a Bíblia é bem clara, porque mediante a fé nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Então eu preciso aceitar Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. E você também, meu amigo. Se você está escutando e ainda não abriu o seu coração para o Senhor Jesus, você está perdido. Mas a salvação está perto. A salvação está sendo oferecida para você hoje. Crer no Senhor Jesus e o seu sacrifício e confessar Ele perante os homens, perante outros, e será salvo. Este confessar talvez levante uma pergunta, que isso nós precisamos deixar outros saber. Eu aceitei Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Realmente, o batismo também é uma confissão perante os outros, que eu sou seguidor de Cristo. Então, realmente, uma vez que a pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, com o seu coração, com todo o seu ser, ele aceita. Então, depois disso, ele deveria seguir o Senhor em batismo. O batismo nas águas é um testemunho público que eu sou seguidor de Cristo. Então, eu creio estar bem ligado com isso, e com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O batismo é uma confissão para o mundo, para a família, porque muitas vezes vai convidar a família para bem, eu vou ser batizado hoje, eu gostaria de ter vocês na igreja. É um testemunho que eu aceitei Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Então, amados, tudo isso está envolvido aqui nessa questão de como a pessoa pode ser salva, não por obras. E Israel estava dedicado para este fim. Vamos trabalhar, vamos obedecer à lei, todos eles, para que nós podemos ter a nossa justificação perante Deus. E Deus disse, não é assim. É através do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Então, ele menciona aqui, em versículo 14, versículo 12, vamos começar a ler de novo, capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Passar e andar no calçado do outro lado, porque nem quer chegar perto deste pecador. Então, muitas pessoas pensavam assim. Então, é para todos, gentil ou judeu. Deus é rico para com todos os que invocam o seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é maravilhoso, amado. Então, você talvez não é judeu, eu também não sou, mas aceitando Cristo como meu Senhor e meu Salvador, a Bíblia diz, aquele que invocar, que pede o Senhor, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Essa é uma boa pergunta. Como pode pedir a salvação, perdão dos pecados e tudo, quando eles não creem nisso? Precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio e morreu em nosso lugar. E podemos usar a palavra Messias, mas para o gentil nós não sabemos o que é toda a significação de gentil ou de Messias, mas ele é o prometido.
Ele é o Filho de Deus que veio. Então, se nós invocamos, pedimos Senhor Jesus para entrar em nossos corações, e como crerão naquele de quem nada ouviram, nós precisamos ouvir que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e morreu e sofreu por nós. Todo mundo, talvez, que está me ouvindo, conhece João 3,16. A Bíblia, fala muito, hein? Porque nós falamos João 3,16, que Deus amou ao mundo. Ao mundo? Ao mundo. Não somente israelitas, mas gentios, pessoas de qualquer cor, qualquer nacionalidade, podem ouvir o Evangelho e ser salvos. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, se você não conhece João 3,16, ache ela na Bíblia e decorar ela, porque essa mensagem é para você e para mim, para cada pessoa na face da terra. Mas como a pessoa pode crer no Senhor Jesus Cristo sem saber que Cristo veio, sem saber que Ele morreu pelos nossos pecados? Então, amados, essa é a razão que a Bíblia manda-nos que conhecemos Jesus para ir e pregar o Evangelho para cada criatura. E em diversas passagens que nós chamamos da grande comissão, Cristo disse: ide pregar o Evangelho para todas as nações, e eis eu estou contigo até o fim. Então nós precisamos levar esta mensagem. Deus, que está manifestado através da natureza, Deus que criou este mundo em que nós vivemos, Ele nos amou e quer salvar-nos dos nossos pecados contra Ele. E a Bíblia é bem clara que o pecado faz separação de nós e Deus. E nós não estamos em comunhão com Deus por causa dos nossos pecados. Vamos ler uma outra passagem, a primeira, no Romanos, outra vez, Romanos 13, mesmo livro, né? Só virar a página, Romanos 13 e versículo 8, note isso. A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei é obedecida quando nós amamos pessoas. É a lei relacionada com Deus. Se eu amo Deus, eu não vou fazer alguma coisa que vai ser um escândalo para o Senhor. Eu vou ser fiel a Ele. Se eu amo meu próximo, eu não vou roubar dele, não vou matar, não vai desejar mal para ele, porque eu amo essa pessoa. Amor é o cumprimento da lei. E versículo 10 fala a mesma coisa, Romanos capítulo 3 e versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E realmente eu nunca liguei isso, eu li essa passagem, passou de um lado para o outro, e um dia esse me bateu. Se eu amo, então amar pessoas, que eu amo Deus, como a Bíblia diz, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Se eu amo Deus e se eu amo meu próximo como Cristo ama então eu não vou transgredir contra a lei de Deus,
por causa do amor. Não, eu amo essa pessoa, eu não quero prejudicar essa pessoa, eu não vou maltratar essa pessoa, eu não vou blasfemar o nome de Deus, porque eu amo Deus. Então, esse exige respeito. Vamos ver na Bíblia também 1 Coríntios, deixe-me ver, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler aqui, 2 Coríntios, achou? Ok. Capítulo 5, versículo 18. Então, nota estas passagens, hein? Eu vou ler versículo 17, porque ela tem muita coisa importante também para nós. E assim, se alguém está em Cristo, esse é o versículo 17 de capítulo 5 de 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém aceitou Cristo como Senhor e Salvador, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Essa é a verdade, meu amigo. A pessoa aceita Cristo, ele começa a ver as coisas completamente diferentes. Uma coisa, em tempos antes, ele desprezou isso, desprezou aquilo. Ir à igreja, ler a Bíblia, isso é chato. Não. Uma vez que a pessoa aceita Cristo, a atitude toward todas essas coisas mudaram. Onde ele teve ódio, o Espírito Santo vai tocar no seu coração para ter amor. Talvez para aquela pessoa que sempre está pisando nos seus dedos ou no pé, você tem ódio dele. Deus pode dar você amor para aquela pessoa. A sua vida vai mudar, não há dúvida sobre isso, se você aceita o Senhor Jesus. Nota versículo 18 de capítulo 5 de 2 Coríntios. Ora, tudo convém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos afastados de Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. A Bíblia, em Isaías, fala que por causa dos seus pecados estamos separados de Deus. Agora Deus, através de Cristo, nos reconciliou-nos consigo mesmo. Deus era o autor disso. Eu amo o mundo, eu amo essas pessoas. Eu quero que nós tenhamos comunhão junto. Então, através do Senhor Jesus, Deus nos reconciliou-nos com Ele mesmo. Agora não há uma barreira entre eu e Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo tirou esta barreira, este pecado. Então, agora estou justificado, declarado inocente. Não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo e eu posso ter comunhão com Deus. Eu fui reconciliado, nós podemos ter comunhão, eu posso entrar na presença de Deus. Amados, esse é maravilhoso. E uma outra passagem dá um passo ainda mais impressionante. A Bíblia diz que nós tornamos filhos e filhas de Deus. Olhe para si mesmo. Você, pela fé em Cristo, torna-se um filho de Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, a Bíblia diz. Este é impressionante, amados. E tudo isso porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Nota que nós fomos reconciliados com Deus e Ele nos deu o ministério de reconciliação. Deus quer que o mundo inteiro seja reconciliado com Ele. Cristo morreu não só para judeus,
Ele morreu para o mundo inteiro, para cada pessoa, para reconciliar-nos com o Senhor. E Deus deu-nos o ministério de reconciliação. Essa é quando nós confessamos perante outros que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele transforma a vida. Quando nós comunicamos isso para outras pessoas, incrédulos, eles podem arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. E eles também são reconciliados com o Senhor. Então, nós somos ministérios deste trabalho. Nós ajudamos, transmitindo para outras pessoas este fato que aconteceu em nossas vidas. Nota bem nesta passagem, agora tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não há outro meio, não há outra coisa, nós não podemos comprar, não podemos trabalhar e fazer isso, é somente através de Cristo. E nos deu, então, esse ministério. Se Deus fez isso para mim, amado, Deus pode fazer isso para você também. E nós vamos suplicar, como Paulo suplicou para Israel, para a nossa família. Nós vamos orar para os nossos pais, nossos irmãos, irmãs, nossos vizinhos, nossos netos, bisnetos, ou que temos. Nós vamos orar por pessoas que nós nem conhecemos. Nós vamos orar para pessoas em Europa, pessoas em Ásia, pessoas em América do Sul, América do Norte, África. Nós vamos orar que eles podem ser reconciliados com Deus. E, amados, esse é o trabalho que Deus nos deu. Falar com pessoas, olha, você pode ser reconciliado com o Senhor. Como? Pela fé em Cristo. Aceitar Cristo e você vai ser reconciliado com Deus. Então, saber isso que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não colocando para os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém, amém. Nota versículo 20. De sorte que somos santo da Igreja Católica, mas ele falou muitas coisas. São Francisco de Assis, ele disse, prega o Evangelho cada dia. E se é necessário, usa até palavras. Quando eu li isso, eu ria. E depois eu comecei a pensar, mas o que ele está falando aqui? Prega o Evangelho cada dia, mostra Cristo através da sua vida. Viver por Cristo, você é uma nova criatura. Viver por Deus, mostra o que Cristo fez na sua vida, cada dia. E se é necessário, explica para eles, em palavras. Mas deixe eles saber que Cristo realmente muda a vida, transforma a vida, dá amor e paz para uma pessoa que conhece Ele. Ok, versículo 20 aqui em 2 Coríntios 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, não é somente o pastor ou missionário que tem a responsabilidade de transmitir a nossa fé. Cada pessoa que é crente deve ser preocupado com a maneira que ele está transmitindo a sua fé. Eu li um tempo atrás, 2 pessoas trabalhavam numa fábrica e trabalhavam junto um bom tempo. E um dia eles foram pedidos para fazer alguma coisa que era errado. E um
desses trabalhadores disse, eu não posso fazer isso. Não, eu sou crente. E o colega que trabalhou com ele, você é crente? Nós estamos trabalhando aqui tanto tempo juntos, eu nunca sabia que você é crente. E ele disse, eu sou crente, eu sou do serviço secreto. Deus não tem serviço secreto. Se você é crente, então manifestar esse fato para outras pessoas. Fala da sua fé, orar para as pessoas perdidas, que eles podem ser salvos, que eles podem ser reconciliados com Deus, podem ser perdoados dos seus pecados. Esse é o nosso trabalho. Então, esse é o desejo de Paulo aqui em 2 Coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa pessoa que não conheceu o pecado é o Senhor Jesus. Para que nele, em Cristo, nós podemos ser justificados perante Deus. Amados, esse é maravilhoso. Voltando para Romanos, então, nós temos uma responsabilidade. Como a pessoa pode crer se ele não sabe que Cristo morreu pelos seus pecados? Esta é a razão que nós enviamos missionários para ir para tantos lugares para pregar. Essa é a razão que tentamos imprimir a Bíblia. Tem um casal, ela nasceu aqui no Brasil, mas os pais deles, também um era brasileiro, nasceu aqui, mas americano. O pai dessa senhora era missionário e o pai desta moça, o avô dela era médico que fundou um hospital em Goiás. Então, esta moça que eu conhecia, nós conhecemos como criança, não vemos por anos e anos, mas ela aceitou, ela e o marido. Eles saíram essa semana para a África para trabalhar produzindo a Bíblia na língua do povo. Então, nós temos tantas coisas que podemos fazer e está sendo feito. Rádios, a mensagem do Evangelho pode ser pregado através do rádio e também hoje tem a televisão. E importante é pregar o Evangelho de Cristo. Então, como pessoas podem crer se eles nunca ouviram falar? Então, nós temos a responsabilidade de apresentar o Evangelho para cada criatura na face da terra. E nós temos contato através de e-mail e coisas assim, de colegas nossos que estão trabalhando em diversas partes do mundo. E alguns deles não é fácil, não. Não é um piquenique, não. É duro. Mas eles estão lá compartilhando a fé. E aqui tem uma expressão interessante, versículo 15, Romanos 10, 15. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Acho que nós entendemos o sentido, mas eu estava pensando que se eu for para a sua casa e eu preguei o Evangelho para vocês e vocês aceitaram o Evangelho, e quando eu estava pronto para sair, vocês me convidou para jantar com vocês. Eu não quero atrapalhar, mas se vocês querem, eu posso sim. Então, nós sentamos na mesa e estamos falando sobre essa nova fé que a família aceitou,
aceitaram Cristo. E esse me faz lembrar alguma coisa que eu não mostrei para ninguém. Eu baixei, tirei meus sapatos, as meias e coloquei meus pés em cima da mesa, perto do meu prato. Você pensa que dá para comer o jantar depois disso? Aqui também ainda está falando. E então, os pés formosos, não estava falando sobre o meu pé em cima da mesa, não. Estava falando sobre os meus pés que trouxe mim ou uma outra pessoa para falar com vocês sobre Cristo. Então, os pés é a parte do corpo humano que é menos desejável, no sentido de ninguém vai geralmente baixar e beijar os pés, né? Pode beijar a mão, mas os pés, não. Os pés estão sujeitos para qualquer tipo de sujeiro e tudo isso. Os pés, a gente não pensa sobre que maravilha, deixe-me ver os seus pés, não. Os pés são usados, e esse é o sentido deste versículo, tão bonito, famosos, são os pés que trouxe você aqui para falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido. Então, amados, pode ouvir, mas você tem a responsabilidade de obedecer ao Evangelho, porque muitas pessoas não escutam a voz de Deus, não aceitam o Evangelho. Centenas de pessoas já ouviram o Evangelho até através desta igreja e outras igrejas. Nós queremos compartilhar o Evangelho. Esta igreja em si nunca salvou alguém. Esse é um choque para algumas pessoas. A igreja não salvou? Não. Ninguém. Não é a igreja que salva. É Cristo que salva. E essa razão é que nós queremos exaltar Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Então, essa igreja existe para pregar, ensinar, ajudar pessoas a andar com Cristo. Então, amados, a pessoa não crê, mas todos aqueles que creem têm a salvação. E versículo 17, em capítulo 10, Romanos, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós precisamos falar de Cristo aqui na igreja. Eu lembro, uma vez aqui na igreja mesmo, eu estava falando com um casal e eu expliquei o plano de salvação, como é mediante a fé no Senhor Jesus. E a filha deles disse, esse é o que eu escutei na escola dominical. E sabe, essa foi uma grande bênção para mim, porque um professora da escola dominical apresentou o Evangelho. Nós podemos falar sobre muitas coisas relacionadas com a Bíblia, mas sabendo cada livro da Bíblia decorado, ou sabendo sobre esta pessoa, aquela pessoa, pode ser útil, pode ser bom, mas não salva. O que salva é o Evangelho, aquele que crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Então, foi uma benção para mim quando essa menina falou. Esse é o que a professora na escola dominical falou. Mesma coisa que eu falei para os pais. Amém. Graças a Deus. Amados, onde é o que é a sua situação perante Deus? Você é salvo.
Eu pensava, devemos perguntar se você morreu hoje. E nós não sabemos quando nós vamos sair deste mundo. Mas se você morreu hoje, onde vai? Onde vai? A Bíblia fala que Deus nos deu a vida eterna no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E você? Você sabe onde você vai passar a eternidade? É importante, porque um dia nós vamos sair deste mundo e a nossa fé em Cristo vai ser a chave de onde nós passamos a eternidade. Aquele que crê tem a vida, aquele que não crê não tem a vida. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o seu relacionamento com Cristo? Você precisa decidir. O povo de Israel, neste ponto na vida de Paulo, eles teve conhecimento do Cristo verdadeiro. Muitos deles ouviu ele, talvez quando ele estava pregando o Sermão do Monte, ou quando ele alimentou 5.000 homens, e não fala sobre o número das mulheres e crianças. Quando ele foi e limpou um homem de um demônio que estava atormentando ele e toda a comunidade. E quando esse homem foi libertado do demônio, ele foi transformado totalmente. E quando o Senhor Jesus queria sair, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus disse não. Volte para a sua família e fala com eles o que aconteceu hoje. Então, pessoas teve conhecimento de Cristo. Muitas pessoas ouviram ele pregar, ensinar, mas a liderança da nação, os sumos sacerdotes e muitos fariseus e saduceus e líderes, eles queriam acabar com Cristo. E pensando, crucifica ele e vai acabar. Nós não vamos ter esse problema mais. Uma pessoa como ele pregando que ele é o Messias. Mas eles estavam enganados. Eles conseguiram de crucificar o Filho de Deus. Ele morreu na cruz. Mas não acabou, não. Depois de 3 dias, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E ressuscitado, ele subiu para os céus. Mas ele deu a promessa do Espírito Santo para vir e habitar em nós, para dar-nos poder para viver a vida cristã e poder para cumprir o nosso ministério de reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo uma vez que somos salvos. Estamos para transmitir o Evangelho. E como Josué, o santo de Israel falou, pregar o Evangelho cada dia. E quando é necessário, usa até palavras. Viver de tal maneira que as pessoas vão desejar ter o que você tem. Paz. Muitas pessoas estão agitadas, estão atormentadas com isso ou aquilo, e estão miseráveis o tempo todo. O crente pode experimentar a paz de Deus. E a Bíblia diz, o Deus de paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias, amados? Você tem um vício, bebida, imoralidade, ódio,
Você pode ser transformado pela graça de Deus. O fruto do Espírito que habita em nós quando aceitamos Cristo é amor. E como nós precisamos de amor. Amor para amar pessoas que nós, tempo antes, desprezamos, queria quase matar eles. Tem ódio contra eles. Agora, Cristo mudou isso. Amor, paz, agitado, não sabe o que vai fazer, Deus dá paz. Paz, tranquilidade. Mansidão, domínio próprio. Deus vai transformar a sua vida se você aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você vai perante Deus ser justificado, declarado inocente. A condenação que estava em cima da sua cabeça vai ser tirado. Você está livre agora para servir o Senhor. Então, aceitando Cristo, faz a diferença total na sua vida, na sua família. Se você tem relacionamento meio crítica entre você e a esposa, ou marido, ou os filhos, Jesus Cristo pode mudar tudo isso. Você pode ter compreensão, entendimento. O Espírito Santo vai guiar a sua vida. Talvez vai precisar pedir perdão. E esse também é mais fácil fazer quando Cristo está em nossos corações. Amados, pensem nisso. Deus ama você. Deus morreu para dar-nos vida. E Ele falou vida abundante. Abundante em que maneira? Eu cheguei à conclusão que é o fruto do Espírito que vai ser real em nossas vidas. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse vai tornar-se uma realidade em nossas vidas. E esse vai levar-nos para uma vida abundante. Uma vida abençoada. Não somente para nós, mas para a nossa família. Está viciado em álcool ou bebidas ou drogas. Você pode ser libertado pela graça e poder de Deus. Deixe Cristo operar na sua vida, amados. Deus ama você e Ele enviou o seu Filho para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, nós pedimos que este capítulo 10 de Romanos pode ser real para nós, que nós nunca vamos ir atrás de coisas que é nossa própria fabricação para dar-nos paz com o Senhor. Nós sabemos que não por obras nós somos justificados, declarados inocentes, mas mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos para servir o Senhor, para viver ouvindo através do Facebook e ajuda-nos todos para servir o Senhor com todas as nossas idades e ajuda-nos para cumprir a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo, representando Cristo em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em nosso andar diariamente. Ajuda-nos para mostrar o amor e a graça do Senhor Jesus através das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje à noite temos culto pelo Facebook e você está convidado para assistir. Começa às 16 horas. 18 horas, desculpe. 6 horas da tarde. Ok, 18 horas o culto. Às 6 horas. Esse é o horário, né? Ok. Então, você pode ligar
e orar para o culto hoje à noite, para o pregador e para todo o povo da igreja que estão espalhados em diversos lugares. Orar um para o outro, orar para a sua família, orar para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, com aqueles que você anda mais com, alunos na escola, o que seja, orar um para o outro. Se você conhece Cristo, desejar isso também para todo o povo que você conhece e o mundo que você não conhece. Ore para o mundo também, que eles podem receber o Evangelho e crer e aceitar e ser salvo. Deus abençoe vocês ricamente. Amém.